Bom dia! Estamos começando mais um programa Conexão Geral, aqui diretamente do Top Center, bem próximo à Estação da Cultura, CTG Os Lanceiros, Campo do Montenegro, Casa do Agricultor e a Igreja Anglicana, a Igreja Redonda. Ao meu lado, Gelson Antônio Alves e Juarez Casado de Oliveira, o amigo oculto, o amigo da comunidade. Gelson. Bom dia, GG. Bom dia, Escobar. Bom dia, Juarez, que está ali o amigo oculto. É que faltou lugar aqui. Faltou lugar na mesa. Fazer o quê, né? Obrigado, Lucas Altacir. Sempre uma satisfação, né? Com certeza, satisfação estar aqui, dividir esse espaço com vocês, é uma honra. Né, e Escobar também, até ontem a gente conversou, ele mexeu comigo, eu peço desculpas na quinta-feira do mês passado, da correria, acabei me passando e não pude vir. Mas é sempre uma satisfação estar aqui conversando com a comunidade aí com vocês. E o teu convidado, seu amigo Borcha. Exatamente. Muito obrigado pelo convite aí, tenho que agradecer vocês aí por fazer parte dessa bancada e entrar aí nessa discussão. Bom, para início de conversa, né, a gente gostaria de externar toda a família brigadiana, né? O pessoal, pela morte de 2 militares ontem à noite, essa madrugada em Porto Alegre, do 10º... Nós fizemos 19 BPM, né? O pessoal civil já diz 19º BPM, mas nós, brigadianos, dizemos o 19 BPM, né? Que, em confronto com marginais, foram abatidos, né? Foram mortos. E, como brigadiano, parece que é um parente da gente, parece que a gente tem essa proximidade, a gente já passou essas madrugadas frias, né? Combatendo o crime. E uma coisa que eu digo, claro que na forma exagerada, que a comunidade não entende o nosso trabalho, já até houve nas redes sociais um dizendo que -2, né? Tá. Sabe que isso assim, olha, é uma barbaridade a gente vê em momento que a gente está vivendo colocações como essa. Primeiro, porque esses 2 brigadianos, o Marcelo e o Rodrigo, eu até coloquei uma nota de pesar, porque é uma perda, meus sinceros sentimentos a familiares, amigos e a corporação também, porque enquanto nós estamos dormindo, renovando energias, descansando, para no dia seguinte a gente exercer as nossas atividades, esses brigadianos estavam lá no frio, na madrugada, entrando em um beco, né, lá no Partenon, em Porto Alegre, e aí entra o que nós falamos antes aqui, que muitas pessoas têm a visão de que crimes bárbaros desse porte ocorrem só lá para no quintal do Rio de Janeiro, no meu quintal não vai. Exatamente, e não é, eles estão lá por quê? Para resguardar a nossa segurança e uma questão que é relacionada ao tráfico. Né? Alguns dias antes, a Brigada realizou uma operação ali, foram apreendidos quilos de cocaína. Então, o sentimento que a gente tem é de impotência em relação a isso, porque daí entra a questão do decreto das armas. Né, porque o pessoal diz, mas se liberar o armamento, a situação vai ficar muito perigosa, todo mundo vai ter arma. Quando, na verdade, o criminoso, o vagabundo, já está com arma. Ele tem um acesso muito facilitado. Eu passei em Novo Hamburgo em 2016 por um assalto a uma armada, onde o brigadiano me atendeu, me disse, olha, cara, nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se tu puderes comprar uma arma, se tiver condições, compre. Porque para o criminoso, para o vagabundo, para o meliante, é muito fácil. Ele consegue uma arma do dia para a noite. Agora, enquanto nós estamos à mercê, né, dessa criminalidade, e claro que não é aquela discussão que a gente vê nas redes sociais, que todo mundo vai sair inconsequentemente tendo armas. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Primeiro porque tem todo um regramento, né? As pessoas que pretendem ter uma arma vão ter que passar por uma série de exames, de testes psicológicos. Para uma arma, a gente calcula que seja em torno de 25 mil a 30 mil reais. Com a palavra o amigo oculto. E além disso, elas têm que ter qualificação para ter o posse da arma. E não é barato, né, Borja? E tu não passando esse projeto, o que acontece? Tu coloca pessoas de bem na criminalidade, porque depois que elas sofrem assaltos, elas se veem como vítimas, elas vão comprar para se defender de gente de bem na criminalidade. Esse é uma das coisas que vem para resolver esse problema. Escobar, eu gostaria de abrir o debate no seguinte ponto. Nós trabalhamos com estagiários, com formação profissional, essa coisa de treinamento, da preparação para o mercado de trabalho, da juventude. Perfeito. Então, veja, para nós contratar um estagiário, só pela legislação, né?
somente a partir de 14 anos, certo? Certo. E o crime organizado, ele está recrutando com 7 anos de idade. Colocou uma comparação perfeita. Sabe? Então, quer dizer, acho que, além dessa discussão das armas, nós precisamos expandir o debate, entendeu? Para atuar desde da fonte, entendeu? Esse bandido, ele não nasceu bandido. Ele foi... Claro, o narcotráfico treinou ele... Ele foi aliciado. A partir dos 7 anos de idade. E para nós empresários, conseguir contratar um estagiário somente a partir de 14 anos. Então, alguma coisa está errada. Quer dizer, se na prática o crime está contratando com 7 anos, né? Tá aliciando, está treinando, por que o empresário só pode a partir de 14? E aí entra um posicionamento que eu elogio muito do Kim Kataguiri, do MBL, que é deputado eleito pelo Democratas, e o Kim é um exemplo disso. Porque o Kim, ele desde pequeno quis trabalhar, e ele foi impedido de trabalhar por questões legais, né? Ele não tinha idade dentro da legislação que permitisse ele trabalhar. Se eu tivesse... Então, eu concordo que deve haver uma flexibilização, porque o crime organizado, ele está aí para aliciar. Né? Enquanto o pai está na rua trabalhando, a mãe está na rua trabalhando, o crime organizado está ali para aliciar essa criança, para iniciar lá como fogueteiro e depois ir ganhando postos no crime organizado. Então, eu concordo contigo e concordo também com a posição do deputado Kim Kataguiri, que ele comprou essa bandeira, levou essa bandeira para o Congresso e, claro, a gente espera com certeza que tenha novidades em relação a isso, porque não há nada menos nobre, independente da questão da idade, do que o trabalho. O trabalho dignifica. É fácil aliciar o pessoal para esse ramo, porque as drogas têm muito dinheiro. Então o pessoal tem carro, o pessoal tem dinheiro, as festas deles. Envolve muita coisa, né? As crianças ali estão lá que elas não têm muita oportunidade, elas veem aquilo e elas pensam, vou ganhar a vida fácil. O Adércio da Rosa está parabenizando a nossa polícia, né? E fazendo o que faz um milagre para trabalhar com o mínimo de tudo, né? A gente vai fazer isso no máximo e peço a Deus que abençoe vocês por nos proteger. Nós estamos sobre um patrocínio da Vilaçaria Progresso, com blocos de vidros temperados, alumínio de vidro comum, também com boas buzinas imóveis, consultoria imobiliária, a Evolução Esportes aqui no Top Center e a JBFP, que está com um lançamento, né, com o City, 156 lotes, vocês vão lá e vejam lá que é perto da cidade, perto de tudo, tem segurança. Plantão de vendas. Olha aí, rapaz. Só chegar lá e conhecer o lugar, já escolher o lugar que você vai morar, né? Sabe que Boilerdo bebe água suja. O JC, eu queria ter chamado antes para te falar a respeito dessa morte desses PMs, o que trabalha diretamente com a Brigada Militar, e é tão bem aceito lá nessa comunidade também. Filho de militar. Quantas vezes na madrugada o teu pai saía sem saber se o pai voltava, né, JC? Deixa eu só pegar um espaço aqui. Sim. Pega o meu. Deixa eu ver aqui. Tá, obrigado. Rapidinho. Eu gostaria de dizer que não morreu só 2 PMs. Morreu marido, pai de família, filho, irmão, cliente da padaria. Seres humanos. E gente que comemora isso. E falando a respeito do faria um aniversário no mês que vem. Exato, um faria dia 5 de julho. E o outro também faria. Também faria. Juarez, morreu os colegas também. Exatamente. E eu gostaria de ser contundente, porque eu não tenho compromisso com o programa de ser um cara simpático com ninguém. Há uns anos atrás, próximo à tua casa ali, eu tenho um amigo, até posso dizer o Dilson, o vô do Luan. Sim. Tá? Chegou um dia que eu peguei o Dilson, levei na frente da casa de um traficante ia falar um palavrão. Ali na Menino Deus, levei ele na frente da casa e coincidentemente a casa do vagabundo estava aberta e uma TV de LED enorme na parede. Eu disse, ó, tá vendo isso aí? É tu que tá pagando. Então, o desarmamentista, ele comemorou a derrubada do decreto pelo Senado.
E tem aquela máxima que não é mentira. Tu armado tem uma chance de tu ou bandido. E desarmado, só o bandido tem a chance de te matar. Né? Então eu lamento muito isso. Graças a Deus, meu pai hoje, 71 anos, está vivo, né, Escobar? E agradeço pela tua vida também, Escobar. Está aqui hoje. Escobar, tenente da Brigada Militar. E até o vagabundo, quando se vê na espreita, se vê ruim, usa a Brigada Militar. Se utiliza da Brigada Militar. Então eu quero dizer assim, ó, eu vou dar o recado. Você, usuário de droga, puxou esse gatilho junto. Porque foi uma abordagem de rotina, eles não esperavam morrer de forma covarde. E o pior de tudo é o seguinte, do Estatuto do Desarmamento. O policial, Escobar, tu sabe quem é, porque ele tá fardado. Tá identificado. Tá identificado. O vagabundo a gente não sabe quem é. Mas o usuário, pra mim, é tão vagabundo, tá sendo tão vagabundo, quanto quem puxou essa arma ontem. Então me desculpe, eu não vou puxar hoje pro lado do humor, só queria dar o meu depoimento. Escobar, já passo para ti de novo, fico muito triste e obrigado aí pela... Não, tu colocaste de uma forma muito realista, né? Porque é exatamente isso que acontece. É muito fácil, no conforto da sua casa, sendo com a bundinha sentada em um sofá, em uma poltrona, protegido por 4 paredes, tecer comentários desrespeitosos, ofensivos e sem total compaixão a esses brigadianos, a corporação como um todo. É muito fácil fazer isso. Porém, como tu bem citaste antes, na hora que o bicho pega, né, é como a gente vê nas redes, chama o Batman. Né, solta uma bomba, né, joga flores. Não, eles vão ligar para a polícia. É assim, isso que eles vão fazer. Um dia após a derrubada do decreto, né, no próprio Senado tinha senadores pedindo segurança, né, porque estavam sendo ameaçados de morte. Daí uma senadora, né, falou assim, engraçado, os caras derrubaram ontem o decreto do armamento, hoje querem pessoas armadas na sua volta para proteger suas vidas. Então fica bem... Mandando um abraço para a Regiane Ramé aqui, mandando, querida amiga, obrigado por bom trabalho para nós, né, obrigado a ti também, né, está sempre batalhadora. E tem que vir aqui, gente. Tem que vir. Estendemos um abraço e também cumprimentamos o Chacal. O Chacal mandou uma mensagem antes, também está nos ouvindo. Pergunta que eu faço para os dois convidados. A política montenegrina virou caso de polícia? Já vem acontecendo isso há alguns anos, né? Não é de agora. Não chega a ser uma novidade, né? A Polícia Federal já andou por essas bandas aqui, por outros momentos. O próprio Gaiaco, né, chegou a falar que dentro da prefeitura havia uma quadrilha, né? Uma quadrilha organizada, né? Um negócio assim. Então, palavras não nossas, né? Não foi dito pelo povo, sim por alguém que só entende. Então, se tu quisesse estruturar na vida, tu entra num cargo na prefeitura, tu sai de lá, tu abre uma loja, né? Tu consegue ter dinheiro. E eu quero fazer um link desse assunto que o Escobar levantou, da corrupção, com a morte dos 2 policiais. Sim. Quando a corrupção desvia a verba pública, é menos dinheiro para a educação e para a segurança. Então, saúde, como foi falado... GG, mas eu vou até além. Basta a gente analisar o que a União destina para a segurança pública. Né? Enquanto a gente está aí com um orçamento de mais de 700 bilhões de reais ano, onde 10, 11 vão para a segurança pública, e ainda tem gente veementemente contrária a reformar a Previdência Social, que é o que vai nos permitir que a União tenha maiores condições de repassar o orçamento da União de uma forma mais adequada, porque tem gente morrendo no hospital, tem gente morrendo nas ruas devido à criminalidade, e aí? No momento que a verba da União tiver que sair de um lugar para estancar déficits previdenciários, está errada essa forma de estar funcionando. Essa roda aí vai parar de girar em 2 toques. Como o Juarez falou antes, que o traficante também puxou o gatilho, os governantes corruptos também puxaram esse gatilho. Entendeu? Quer dizer, quando existe a corrupção, está se assassinando também alguém
na sociedade. Com Né? certeza. E se não for na segurança pública, pode ser na saúde, por falta de atendimento médico. Então, esse assunto da corrupção também está ligado com a questão da O segurança. político corrupto ele é responsável por centenas, milhares de mortes, enquanto o assassino ele matou uma pessoa só. Então, Sim. o crime de corrupção, para mim, é um dos piores que tem. É a pergunta que fica, quem mata Crime mais? hediondo, Quem né? mata mais, né? Exatamente. Crime hediondo. É o marginal comum ou aquele que tira dinheiro da Acho que o Previdência? Fernandinho Beiramar, em entrevista, respondeu essa tua pergunta. Né? Em certo momento, ele concedeu uma entrevista para o SBT, onde foi feita uma pergunta similar, né? E foi questionado para ele, acho que o maior responsável pela criminalidade no Brasil, e eles e os políticos. Sim. Mas Ele é. responde aí a tua pergunta. Mas vamos fazer um comparativo, né? A gente teve esse lamentável episódio em Porto Alegre, né, onde essas 2 vidas foram ceifadas relacionadas ao quê? Ao tráfico de drogas. Agora nós tivemos um episódio também lamentável, onde o sargento utilizou o avião das Forças Aéreas, importante colocar isso aqui, porque está sendo publicado de forma maldosa, com viés político, de forma mal intencionada e mentirosa, de que a droga foi encontrada dentro do avião presidencial. Você que está compartilhando isso, com todo respeito, é uma fake news. Você que criticou fake news, você está fazendo a mesma coisa. E enquanto, na verdade, esse sargento que portava a mala com 39 quilos de cocaína... Era um comissário de bordo dentro da... Não, era um sargento que atuava como comissário, mas ele é sargento. Então, esse avião ele faz a rota antes do avião presidencial. Não havia droga no avião presidencial. O que está se dizendo nas redes é mentira. Porém, isso não inibe o fato de que ele está cometendo um gravíssimo crime, inclusive internacional. Porque tráfico de drogas é internacional. E todas as autoridades, presidente Bolsonaro, vice-presidente Mourão, o Ministério da Defesa, todos já se posicionaram de forma veemente para que seja exatamente, para que seja aberto o inquérito policial militar e para que seja punido pelo crime e quiçá até expulso das Forças Armadas. Mas nosso amigo oculto aqui, lembra que nosso amigo oculto de Valença, de Oliveira, de Casado de Oliveira, nos informa que ontem houve a formatura do ProERD, né, que é um trabalho que a brigada faz, e em cima desse negócio, né, das drogas, enfim, ali no SESI, ontem às 20 horas. Né, e o juramento é dizer não às drogas. Não às drogas. Né? Então, esse é um trabalho que merece respeito. Né? Sim, e as escolas abrem para a brigada apresentar isso aí, né? O pessoal fica ligado nisso aí. Muito obrigado ao ProERD e às pessoas que se dedicam a isso. Ao Leãozinho do ProERD, né? Muito bonito até o trabalho que eles fazem mesmo. Voltando para a aldeia, né? Voltando para a aldeia. Se sabe algumas coisas do inquérito, né? Policial federal, né? Da Polícia Federal, do inquérito, que muitas pessoas não doaram. Né? Das 23 pessoas que foram ouvidas pela Polícia Federal, 15 negaram terem feito doações para a campanha. Então a gente já tem um índice percentual aí bastante elevado, de 23,15. Incluindo, se a gente for ampliar um pouco a visão, além de terem negado a doação, algumas delas não reconhecem a assinatura, não confirmam a profissão, e não tem comprovadamente condições financeiras para realizar tal doação. Então, por esse motivo, a Polícia Federal realizou o indiciamento, né, com materialidade, como disse o delegado, farta materialidade, artigos 349 e 350, e isso, assim, por mais que ele ainda esteja nessa fase de indiciamento, devolve para a juíza vai fazer um encaminhamento lá para o Ministério Público, vai decidir se apresenta denúncia ou não. Por mais que esteja neste princípio, né, isso já é um balde de água fria em um cenário político como o de Montenegro que já está todo vapor. Né? O partido que levantou que causou essa investigação, né, eu acho que foi o PP, né? Que hoje é o partido de um dos iniciados, né? Que é o nosso atual prefeito, Cadu Miller. Então até vamos fazer uma extensão aqui de comentários. A gente vê muito, eu uso muito as redes. Eu muitas vezes comento pouco
porque eu não entro em debates a maioria dos debates são debates sem embasamento, eu não perco meu tempo. Sim, sim. Né? Mas eu leio muita coisa. E a gente vê muitas pessoas de Montenegro, inclusive a favor do nosso atual governo, que criticam, mas o governo do Bolsonaro, os milicianos, o Queiroz, né? E isso são questões que estão em investigação, mas ainda sem materialidade, né? Em suposições criminais. E que, se comprovadas forem, eu vou ser um dos primeiros a exigir punição. Eu não sou demagogo. Não. Mas agora, você vê essa posição de pensamento publicada na rede contra o governo, porém você não vê nenhuma publicada em relação a uma materialidade identificada pela Polícia Federal, não sou eu que estou dizendo, inquérito da Polícia Federal, há uma materialidade que consta ali que levou ao indiciamento com base em 2 artigos criminais. Você não vê esse mesmo, entende? É 2 pesos e 2 medidas. Né? Isso eu acho um absurdo, mas, né, como dizem hoje, são os interesses. O Juarez e o Gelson bolaram aqui o tabuleiro da sucessão, né? Vai pegar um jogo nobre, xadrez, né? Na qual o xadrez tem tudo a ver. na qual São João, festa tem quadrilha e xadrez tem tudo a ver, né? O Jornal Ibiá, né? Pensou até popular, né? Criou baralho. Chamando canastrão. Não, segundo o Juarez, o Jornal Ibiá nos plagiou. Mas já existem, por exemplo, a semana passada, nessa movimentação de peças, houve um aniversário do Clóvis Domingues, né? Na qual aparece ele postou a foto dele com o Paulo Zeredo, com o vereador Thales Ferreirinha. Primeiro ele põe que foi uma conversa política, foi um encontro político. Depois ele salienta que não, os amigos vieram me cumprimentar e coisa e tal. Isso aí talvez tenha sido vamos ver o que dá para. Vamos ver o que acontece, o pessoal apoia ou não. Mentira. Sim, é isso. Parece que houve um tiro no pé, né? O pessoal saiu malhando, como é que pode, onde se soqueavam, onde estão se beijando, e não sei o que, foi o que deu para ver. As redes sociais, a campanha do Bolsonaro foi em cima das redes sociais, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era e coisa e tal. Então, essas movimentações de peça, a Polícia Federal, isso vai influir no tabuleiro? Influencia. Até porque nós falamos em outro momento, quando eu estive aqui, a importância das redes. Né? A forma de fazer política mudou. Né? A política que era feita antigamente, ela ainda se preserva, mas ela sofreu uma grande alteração e ela vive um impacto muito forte, que é a disseminação de informação com alta velocidade através de redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp. Essas ferramentas trazem informação e permitem discussões, debates, pontos de vista que antes, em outrora, não havia como fazer. Fake news. Não, até o fake news é derrubado. Até o fake news é derrubado. Então, o que acontece? Tu lança uma mentira, logo em seguida ela é... Só que o problema é o seguinte, muitas vezes, como foi o caso quando o Lauro Jardim postou, que o Bolsonaro falou lá, que ia fuzilar o pessoal nos morros, né? E quem estava presente, o Augusto Nunes, eu acho, foi lá e desmentiu, não estava lá, não foi falado... Lauro Jardim foi lá e se desculpou, disse que foi um equívoco e tudo, mas foi uma notinha de rodapé. Então, a quantidade de pessoas que viram a matéria original é muito maior do que as que vão ver o... Sim, mas aí também tem isso. Esse é o problema. A própria Veja... Aí cabe ao leitor filtrar. Eu sempre falo isso. O leitor tem que filtrar até que continuar da lenda. O próprio Estadão tá pedindo desculpa pro Moro, né? Que o Moro não cometeu crime nenhum, e por isso também o Supremo, né, vai julgar, porque o Supremo viu que não estava dando. O próprio Lula não foi solto. Vê, o Lula Diná, né? O Lula Diná dá uma entrevista para um repórter nacional e faz toda a narrativa do que aconteceria depois. O vazamento das informações, que vocês precisam investigar fulano, vocês precisam investigar ciclano, e tudo que ele falou, saiu aquela monte de nojeira, né? Uau, olha aqui, a audição disso, a audição daquilo e coisa e tal. Então, como Lula Diná. E já prevendo isso, o Lula seria solto, né? Ele apostou, ele ficou numa expectativa muito forte. E os dois Supremos, né? Os dois juízes Supremos já meteram coisa e entraram. Tanto é que foi 3-2, né? E eles perderam, porque só os dois bancaram a ideia. O que o Intercept faz não é jornalismo, aquilo ali é militância.
Aquilo ali não. Sim, tem... o cara mora na casa do que foi, mora em Paris, na casa que foi do Dirceu. casado com um sobrinho. O principal é o seguinte, né? Aí a gente entra novamente. Viés político, tá? Porque se você tem provas de um crime, você submete as suas provas à perícia. Você entrega a fonte das suas provas a autoridades, para que elas façam a verificação e permitam que essas supostas provas tenham solidez jurídica. O Intercept não fez isso. Não fez. Por este motivo que o STF não considerou aquilo como base, até porque o próprio Moro também não confirmou a autenticidade, bem colocado, das mensagens, e manteve a condenação do presidiário e condenado ex-presidente petista, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, no momento em que utiliza-se dessas mensagens, e oriundas de hacker, como foi dito, quem garante que essas mensagens não foram adulteradas, editadas, manipuladas? Não tem como saber. E apenas voltando um tópico atrás, ali, só para o nosso cenário de montenegrino, que falaste aí da foto, isso é um reflexo do poder da informação rápida. A rede, no momento em que vislumbrou esse possível formato de aliança, já cumpriu o seu papel, e a população que se envolve politicamente no nosso cenário montenegrino já expressou a sua rejeição. Isso também não sou eu que estou dizendo. Essa chapa não vinga, então. Não pode ser até que vingue, né? A política, como diria o João, uma hora está aqui, outra hora está lá. Só que a rejeição que a rede social apresentou foi muito forte. Então talvez tenha que ser revisto. Claro que isso, quem sou eu para opinar sobre isso? Cabe a outra sigla, né? Sim. Mas a rede social já sinalizou de uma forma para essa possível articulação de união. Hoje, na tua visão, hoje, para que lado está a nuvem? Para que lado está a nuvem? Quem é o nome mais forte hoje, candidato à prefeitura de Montenegro? Eu não me arrisco a chutar. Não? Até tem alguém na cabeça, mas eu prefiro guardar para mim essa. Porque não é tão seguro assim, não. Não, hoje é só faltam 450 dias para a eleição, né? Um nome que eu achava muito forte era o Zanata. Na corrida. No PP. Ou achava qual? Eu achava porque eu tinha uma visão de que ele faria parte de um partido, mas daí hoje as movimentações ele sinalizou que iria para o Novo. Participou de reuniões, inclusive, no Novo. E agora foi lá e apareceu no PTB, então Mas, Gelson Antônio Alves, o que leva um candidato a trocar de partido? O que leva uma pessoa a trocar de partido? Faltando 450 dias para... Acho que o Lucas usou aqui a palavra antes do Leonel Brizola, né? Eu acho que explica isso, né? Interesses, né? Então, assim, o que acontece? Se eu vejo que lá naquele outro eu vou ter mais chance, eu abandono esse e vou para o outro, entendeu? Quer dizer, conforme o falecido Ulisses dizia, né? A política é como a nuvem, de manhã ela está aqui, de tarde ela está lá. Acho que isso aí também prejudica muito o processo, porque daí tu não sabe qual é a ideia dele, entendeu? Hoje ele está defendendo uma ideia, daqui a pouco ele defende outra, quer dizer, isso aí também acaba confundindo. Ranhuras da credibilidade política, isso com certeza causa. Nesse cenário, como tu falaste do baralho, tá? Eu vou te ser franco, aquela página não me agradou. Inclusive, respondi alguns questionamentos que vieram no meu WhatsApp, porque oficialmente o prefeito do Parecinovo, Regino, ele é filiado ao PDT, né? E o PSL está resolvendo questões internas. Não foi discutido absolutamente nada que fosse aberto a militantes, manifestantes, filiados do PSL em relação ao Executivo em 2020. E, da minha parte, concorro à presidência lá do PSL, aqui em Montenegro, nossa votação ainda não finalizou, mas da minha parte, da minha chapa, não há nenhuma articulação tal qual como foi dita no Jornal Diário. Mas de onde é que saiu? Se não foi uma especulação, porque pode ter sido uma especulação, se não foi, a fonte é outra. Sim. Né? Mandando um abraço para o Sérgio Dalcin, mandando um bom dia para ele. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Sérgio.
O Jean também, o Jean Silva também está nos assistindo. Agora, um abraço pro Jean. Eu acho o seguinte, ó, Oi. isso aí também, mesmo partindo de uma imprensa oficial, no momento que é colocado uma notícia, Sim, né, que não é verdadeira, isso é fake news. O meu WhatsApp é que um monte de gente fala, mas eu não esperava. Mas eu acho que o prefeito ainda. Parecer não vem. Uma página publicada no Jornal IBA com possíveis supostos pré-candidatos à prefeitura. E ali, assim, ó, a gente pega ali, foi citado Rodrigo Correia, pelo PCdoB. Sim. Rodrigo Correia saiu do PCdoB, do PDT, sabe? Aí tu pega ali o Percival de Oliveira indefinido, que eu saiba, o Percival assinou ficha em outra sigla em maio. Então, assim, se não foi especulação, maior respeito. Maior respeito ao jornal IBA, mas se não foi especulação, confiram as fontes. Não pode ser falta de informação. Inclusive, confiram as fontes. Diná, como é que é? Querendo ser mãe de nada, querendo apostar no que vai ver, o que pode acontecer. E vocês acreditam, por exemplo, que eu acho que o Origino não vem prefeito Montenegro, porque a ideia dele é ter uma coisa maior, ser candidato a deputado estadual e com isso ser conhecido na cidade. Isso está louco. Ele está muito bem onde está, muito obrigado, né? Mas, e vir para Montenegro pegar, Montenegro, nós sabemos onde é que está Montenegro, tu seria capaz de fazer isso, largado bem para mim? Analisando pelo olhar político, poderia ser digamos assim, um propulsor para a candidatura ao legislativo. Sim. Isso poderia acontecer. Só que depende de como se comportariam os primeiros 2 anos de mandato se o mesmo se candidatasse aqui, se o mesmo fosse eleito. Sim. Vou fazer uma pergunta, apesar de não aparecer. Tá pegando bem. Mesmo sem aparecer aqui meu nome é Juarez Origino. Tu sabe que mete comigo para ver o que vai te acontecer. Ai, meu Deus. Aí, Negrinho, seguinte. Talvez ele tenha feito isso para ver como está a imagem dele mediante aquela publicação que saiu às vésperas da última eleição de prefeito. Lembra que saiu uma postagem que ele até atribuiu ser fake news, que invadiram, que hackers podem ter invadido lá, defendendo a Dilma e mandando o povo de Montenegro para longe. E não estou dizendo que ele o fez, mas houve uma postagem e acho que ele, segundo ele devia botar na justiça. Só que o problema é que quando o pessoal faz essas movimentações judiciárias, eles não dão retorno para nós. Sim. Entendeu? No mesmo caso, aquele lá daquela queima de vestuários da campanha do agasalho da prefeitura, até hoje não se sabe qual foi o final da sindicância. Então, talvez o que o Regino tenha feito é uma especulação, e ele é bom nisso, para saber como é que está a moral dele em Montenegro, que é baixa mesmo. Parecia novo, melhor prefeito, acho, está sendo lá na cidade, mas para Montenegro não serve. Então, opinião pessoal minha. Sim. Mandando um abraço pro João Batista Machado, Tita. Rejane Ramé, Adairton da Rosa, o Chacal, a nossa... Já foi lido. Não, mas assim, ó, continua. Não havendo mais as coligações, cada partido vai ter que ter um candidato as coligações para a questão de prefeitura vão ser permitidas. Vão ser permitidas. O PTB pode coligar com... sim. Agora são exemplos, tá? O PTB pode coligar com o MDB, com o PP, com quem quiser. Isso pode. O que muda é a questão da legenda para a vereança. Não haverá mais a soma de votos para a legenda entre os partidos coligados à majoritária. O que antes acontecia. Um exemplo, hoje nós temos uma cadeira na Câmara de Vereadores, ocupada pelo Thales Ferreira, do partido do PR, que foi eleito utilizando a legenda da coligação, né, que era PDT, PR, mais uma sigla que eu não lembro agora. Então, assim, isso não vai acontecer mais. Ou tu concorre por um partido que tem a legenda que te qualifique a ter uma cadeira no Legislativo, ou você pode fazer uma votação maior do que demais candidatos, e se o seu partido não fizer legenda suficiente, você fica de fora. Quando tu lembra essas coligações, separa mais. É bom porque assim, acaba com esses interesses que aconteciam antes, de coligações com total falta de ideologia. Que a gente via acontecer muitas vezes, um partido totalmente de esquerda coligava com um partido de direita só para fazer soma de legenda. Eu peço ao convidado Lucas que quando fala nessas coligações do PDT, pegue leve, porque isso levou o nosso amigo ao hospital. Mas eu Ele infartou, a gente teve mal. O respeito a gente tem por todas as siglas. Não só brincando contigo. Respeito muito o PDT, até pelo histórico. Mas e eu tenho o PDT. A época, o rapaz aqui,
passou mal, teve problemas cardíacos. Não, mas eu respeito muito. Sim. Porque assim, ó, meu pai foi um dos pioneiros na questão do PDT em Montenegro. Era a imagem. Eu fiz campanhas para o PDT inúmeras vezes, né, quando guri. Né, e assim, tudo que nós colocamos aqui trata-se de discussão no campo de ideias com total respeito. Eu faço parte de pessoas. Bem Gaudério e defendendo o Leonel de Moura Brizola e Getúlio de Moura Vargas, né? Ó, Heitor Lerman entrou. Um abraço. Rejane Ramé, belo trabalho, obrigado. Rejane. Leni Guele, Opa. Silvia Soares, Sérgio Dalci, João Batista Machado, Opa. CRC Stand. Olha aí. Então, estamos com uma audiência qualificada. Estamos bem. Teu partido, há quanto anda nesse tabuleiro aqui? Vocês vêm forte, né? Esperando, aguardando essa votação para ver o que vai acontecer. Se a chapa vai entrar. PSL, atualmente é o Coronel Mantovani, o presidente? Na verdade, a composição de executiva atual, a última foi a do Clóvis, o guarda municipal. Sim. Né? Mais respeito ali ao pessoal. Agora, o PSL era diferente, porque os votos eles não provêm dos filiados. Apresentam-se documentos e composição de chapa para a estadual, a diretoria estadual do partido. E os membros da estadual que fazem a deliberação e a votação. Então, algumas 30 executivas do Rio Grande do Sul já foram votadas, já tiveram homologação, outras ainda não, que é o caso de Montenegro. Então, a gente está acompanhando, aguardando, até porque tem muita coisa se resolvendo no PSL. O PSL era um partido que era um partido nanico, já disse isso em vários outros lugares, e aí ele cresceu em virtude da onda do Bolsonaro, e esse crescimento ele trouxe pessoas de pensamentos muito diferentes, e quando tu coloca muitas pessoas com pensamentos diferentes, causa isso. Então, aqui que o PSL me lembra, mas eu não vou comparar partidos, tá? É só que nós já tivemos ocupado na história. Em 92, se eu não me engano, ou 90, acho que foi 90 ou 92, o PRN, Partido da Reconstrução Nacional, onde o Collor se elegeu presidente. Não estou comparando os dois partidos. Não estou comparando. De longe, porque eu não sou fã do PSL. Não. Eu sou fã do PSL de carteirinha, né? Tanto é que até perdemos patrocinador porque eu vim com o cabelo de Bolsonaro. Ele está comparando com... Não, mas eu acho que eu me refiro ao fato do PRN ter vencido uma eleição. Sim. Uma pessoa Só esse fato, não. Mas eu vou deixar claro aqui o meu posicionamento, porque até eu falei, apoio o PSL por causa da chapa do Lucas, agora que é uma pessoa que a gente tem as ideias. Mas assim, antes eu era uma pessoa, eu sou muito crítico ao PSL, a nível nacional e tudo. Eu tinha, assim, até o Partido Novo como um partido outsider, tá vendo? É novo, tem umas ideias legais. O PSL, agora seguindo para a linha que a gente conversa, então, aqui na cidade eu acho que vai ser uma coisa boa. Quem que te levou à política? Quem que te trouxe a política? Cara, ali tá no DNA, né? Nunca tá explicado. Cara, assim, desde 2013, assim, eu venho lendo, estudando, me informando e vendo assim que o Brasil não estava indo para o caminho legal, porque eu sou consumista. Eu sou uma pessoa extremamente consumista. E cada vez que eu vou comprar alguma coisa, é mais imposto, é mais caro e está sempre piorando. E daí tu vai ver, o desemprego aumenta, o preço das coisas está subindo. E então eu vi, a política não está dando certo, essa forma como está sendo feita no Brasil. Então foi onde eu comecei a estudar muito para entender o que estava errado, na parte econômica. Então, em muito tempo, eu fui moldando a minha visão. Então, nos últimos tempos, vim começando a ser mais presente, né? Debatendo. Na tua opinião, tem jeito? Vale a pena? Jeito tem, mas é difícil, é muito difícil. O Brasil é um país assim onde as pessoas elas não querem se informar. O pessoal que fala menos armas, mais livros é o pessoal que não lê os livros. Então é um exemplo. É o GG. Hoje todo mundo quer ter opinião, assim, quer ser doutor em todos os assuntos. Sim. Isso é o nas redes sociais tu lança ali, o pessoal já sai com uma opinião formada. Agora ele nunca foi capaz de pegar um livro sobre assuntos, estudar, saber do que ele está falando. Então é um país difícil assim para resolver, mas tem jeito. Poxa, posso fazer uma pergunta?
Sim. Falando aqui, e eu estou até admirado que a gente tem feito umas entrevistas boas, tá vindo um pessoal muito bom de conversar com a gente aqui no programa, de repente até se enviar, se vocês melhorassem um pouco a qualidade também, mas vocês não concordam comigo? Quando ele perguntou tem jeito, eu achei que ele estava falando a nível municipal, mas daqui a pouco se começassem a arrumar os municípios do Brasil... Mas é por onde começa a política, né? Para te mudar o mundo, você tem que mudar primeiro o teu redor. E eu vou vendo vocês aqui, estou gostando muito da cultura de vocês, eu fiquei imaginando aqui o futuro da política, né? Vocês não pegaram a Organização Social Política Brasileira, o SPP, né? E a gente começava sempre dizendo, tu começa dentro de casa, no teu quarto, depois parte para a sala, cozinha, banheiro e adjacência, depois tu vai para a rua, para o pátio, depois tu vem para a rua, depois tu vem para o bairro, depois tu vem para o município, e assim consecutivamente, né? Então a gente começa sempre dentro de casa. Se a tua casa, por isso que é aquela a frase da bandeira, né? Ordem e progresso. Se tu não tiver ordem, jamais chegará ao progresso. Então, primeiro a ordem, para depois o progresso. Infelizmente é assim. Sabe o que acontece? Uma coisa que o meu tio falava, o PT, ele fez escola no Rio Grande do Sul, Prefeitura de Porto Alegre, anos PT, governo do estado, para quando chegou no governo federal, implantar da forma que eles fizeram a escola no Sul. E hoje, as cidades e os estados, eles respondem ao que o governo federal. Então tá ao contrário, não tá vindo da base, tá vendo tudo. Tu pode pegar nosso nível legislativo aqui é muito ruim, nossos vereadores. Eles pegam os projetos, eles trazem projetos que aparecem em outras cidades, que vêm do Congresso. Eles acham bonito em algum lugar e vão botar. Eles nem estudaram, não se informaram sobre o projeto. Então, esse é o problema. Então, segunda-feira só vai passagem. Não vi nenhum vereador falar sobre isso, rapaz. Nenhum vereador perguntar aí na empresa, vem cá, o itinerário que vocês fazem, pegar a planilha de coisa, não vi, sabe? E coisinhas quando não ando de ônibus, olha o trabalhador pegar 4 ônibus por dia, vem pro serviço, volta para almoçar, volta do almoço e volta para casa, sabe? Isso, quanto é que pesa no munícipe, aqui na cidade, para andar 8 quilômetros da distância da rodoviária até a Germano Lenk? 16 e de volta, quanto dá nisso e quanto ganha? Eu acho que de Uber é mais barato. Sim, e aí tu pega assim, ó, os caras não tem cobrador, os caras não tem fiscal para ver se estão no horário, porque tu pena nas paradas esperando o ônibus, e tu não vê um vereador, por mais respeito que eu tenho por todos os vereadores de Montenegro, mas pelo amor de Deus, não representam a cidade de Montenegro. Não, mas então vocês compartilham do meu pensamento que eles fazem na pública e que fazem na privada, é isso? É isso? Melhor piada de hoje por enquanto. Isso que é a promessa dele, que não vai ser humorista. Né? Não, mas ele colocou uma coisa com total razão aqui, que é a questão de começar a olhar mais para o município. E falei isso aqui outras vezes, né? Assim, a gente tem que instigar a comunidade, a população, a olhar mais para Montenegro. Não adianta a gente ser perito em debate a nível estadual, a nível federal. Tirar fotinho de buraco. Nem isso, mas a gente vê muitas vezes amigos nossos lá, peritos em discussões políticas sobre o que se passa no Congresso, no Senado, enfim. Tem que ter conhecimento? Tem que ter opinião? Tem que ter a par? Sim. Porém, não adianta tu focar somente nisso e tu não saber o que se faz na Câmara de Vereadores, o que se passa no Executivo, como está a situação da cidade. Aí você está cometendo um erro gravíssimo, porque é o seu local de moradia, é a sua cidade, é onde os seus herdeiros vão crescer. No caso, eu tenho as minhas 2 filhas e eu retomei a minha participação na política por causa delas, porque começou a me assustar ao ponto que a gente estava chegando de eu tentar levar as minhas filhas. Uma das brigas que eu tenho às praças, nós fizemos uma ação no sábado, que em breve a gente pretende colocar em prática, fiscalizamos todas as praças do município pela 2ª vez, e aí você vai levar ela pai, me leva no escorrega, não dá, minha filha, porque tá quebrado, e ela não entende. Ah, mas me leva esse que não dá, minha filha, tá quebrado, não entende. Mas a prefeitura quer aumentar o número de praças? E aí, esse é o nosso projeto, eu não vou abrir agora, aqui tem alguns detalhes pra gente colocar, mas só para resumir, eu considero um absurdo você direcionar energia para criar novas, enquanto você não mantém as que já tem. Não sou o contrário, acho que todos os bairros merecem ter suas praças, porque praça é lazer, faz bem para a família, faz bem para a mente das pessoas, é um momento de descontração, de conversar com amigos, das crianças brincarem, e o cidadão do bem tem que tomar esses espaços, senão eles viram espaços de vagabundos, usuários, enfim, a gente sabe ao ponto que pode chegar. Porém, eu acredito que para você fazer
uma nova, você tem que dar uma conferida antes em como estão as atuais. Não estão boas. Isso a gente comprovou e a gente tem registrado. Clarice Valim entrou, abraço, Clarice. Abraço, Clarice. Para fazer um meia-culpa no que ele falou na questão do município e não da federal, eu foquei muito tempo no governo federal, porque eu saí de Montenegro em 2011, andarilho pelo Brasil, aí, morando em vários lugares, retornei agora no final do ano passado para Montenegro. Então, estou agora fazendo meu meia-culpa, né, que eu não estava por dentro da situação, e vim tomando aí contato com o Lucas, eu vim vendo o que estava acontecendo no município. Mas é bem isso que ele falou, a gente tem que focar no nosso pátio, né? A gente tem que cuidar primeiro da nossa casa, do nosso pátio, para depois pegar e cobrar a parte da rua, da calçada, que daí fica... Sim, você lembra sempre que a calçada faz parte, é minha. Eu que tenho que cuidar da minha calçada. Sair criticando as calçadas e quer criticar o bonito. Primeiro eu tenho que fazer a minha parte. Não, e uma cidade tem um potencial gigante. A nossa arrecadação aqui é uma arrecadação forte. 178 milhões de reais em 2018. Tem condições de Montenegro, adotando uma gestão funcional, eficaz, né? E a gente tem condições, para vocês terem uma ideia apenas de comparativo, Canela, cidade turística, arrecadou menos. Eu conversei com o secretário da Fazenda lá, arrecadou menos em 2018. E agora dá uma circulada em uma e outra. Posso falar uma coisa de calçada que sorri? Tá. A prefeitura, até a gente deu um apoio, deu uma mexida naquela calçada, foi colocado um cano de esgoto, uma bitola maior, aqui no Oswaldo da Aranha, no Campo da Brigada. Sim, ele tem um problema sério. Então, assim, quando a prefeitura abre e faz alguma manutenção, o natural é que ela volte ao estado que estava. E realmente tinha calçamento ali. E agora, pasmem, a prefeitura notificou o 5º BPM para arrumar a calçada. E aí o 5º entrou em contato comigo, não, mas isso é obra da prefeitura. Aí voltou para a prefeitura foi lá e meteu um cascalho. Quer dizer, eles notificaram por não conversar internamente. Que aí se questionou o secretário de obras, muito competente, o Coronel Bus, né? E aí o que acontece? Faltou uma conversa interna, quer dizer, alguém foi lá, viu aquilo ali, opa, isso aqui tá feio, tá ruim. Foi lá e notificou. Aí eles entraram em contato comigo para saber como aquilo tinha sido feito. Eu disse, não, foi desse modo. Devolveram, aí a prefeitura, na hora, foi lá e... Vejam a falta de comunicação e não tô aqui para atacar a prefeitura municipal, pelo contrário, estou dando esse exemplo que para mim isso é uma piada. Uma piada. Mas assim, baseado no que o Lucas falou, talvez a gente precisasse focar no eleitor, sabe? Na informação. Quer ver? Eu vou citar um exemplo prático daqui onde nós estamos, aqui no Top Center. Tá? Nós estamos com um problema aqui que tem prédios aqui, de apartamento vizinho, colocando lixo na frente das lojas aqui no Top Center. Sabe? Então, nós temos que nem o Bocher falou, né? Quer dizer, temos que cuidar da política, sim, mas nós temos que começar cuidando da nossa casa. E a sua parte, a cidade é a nossa casa, entendeu? E eu que já fui candidato, sei o que muitos eleitores pensam, né, quando aparece um candidato. Eu quero pedir aterro, eu quero pedir tijolo, eu quero pedir telha, eu quero pedir emprego, eu quero pedir casa. Tu não te elegeu por um martelinho, né? O cara pediu um martelinho e tu não chegou no martelinho. Quando eu chegava no bar, ele dizia, me paga uma cachaça, que eu vou votar em ti. Aí eu dizia para ele, o teu voto é mais valioso do que uma cachaça. Mas quem é viciado em álcool, nada é mais valioso que um martelinho. E já começa errado. Esse cara vai cobrar a corrupção como? Se ele já tem... Ele vai corromper, entendeu? E não importa se tu corromper para um martelinho ou para... O ativo é passivo, né? Corrupção é corrupção. Ela começa de forma pequena, mas se deixar vai... Isso está entranhado. E não pode, tu fez muito bem não pagar. Não, e não pode ter... Nas campanhas que fiz com o pai, também, mas tipo assim, mas além da seriedade do pai, né? Era pouco, né? Não tinha, às vezes chegava lá com o Fuca. De marrela, exatamente, eu chegava lá fazer campanha com o Fuca. A equipe do pai era o pai, eu, o meu irmão menor e alguns amigos, o Boza ajudava bastante. E aí nós íamos, o Fuca nem o banco da frente tinha, porque o pai uma vez tirou para levar um porco num torneio de bocha, uma coisa assim.
E aí tu chegava lá, os caras queriam te pedir não, vem cá, dá uma olhada pra nós. Serve um porco? Sabe? Aí não dá, cara. Mas é aí que começa a corrupção. Sim. Aonde? Não levar o porco? Não, o porco pedido do foi porco. fora de eleição. O pai jogava bocha, né? E aí teve um evento ali de uma cancha ali perto de casa até. E aí não tinha como levar o tal do porco no vencedor. Aí, eu acho que foi. Aí o pai, não, vamos botar o porco no fogo e leva o porco. Foi engraçado. Na hora de pedir, imagina mandar uma blitz. Me pede, o policial vai pro lado do porco, me pede os documentos. Não, e apresentar o documento do porco. E aí, a habilitação do documento do porco. Não, pior é que o porco tava sem o cinto de segurança. Meu, da asa pra cobra ela voa, né? Gente, Não tinha nenhum. nesse caso a polícia vai ter desonramento logo, tudo é lento nesse Brasil. O Bolsonaro está insistindo, né? Vocês viram aí que ele revogou e publicou novamente decretos em relação a armas. Sim. Mas como eu falei com o Borcho dessa final de semana, isso assim, ó, cedo ou tarde, não adianta espernear, não adianta ir contra, vai acontecer. Sim. Se não for por questões de decreto presidencial, vai ser durante o projeto de lei. Mas vai acontecer a questão. Mas Se eu sou o Bolsonaro, porque o que está acontecendo com ele? Ele está cumprindo as promessas de campanha. Sim. E o Congresso está impedindo ele de fazer qualquer então, não cumpriu. Eu, como eleitor, eu digo, não, ele está cumprindo e quem está. Se eu sou ele, claro que ele não vai fazer isso, eu dou uma declaração dizendo o seguinte: olha, o ano que vem tem eleição municipal. Os candidatos que derrubaram, os partidos que estão derrubando tudo que vocês almejaram e votaram em mim são tal e tal. E eu quero ver se a correria da base dos partidos não vai forçar esses senadores e deputados a votarem a favor. Hoje eu venho analisando isso aí. Será que essa retirada do projeto e a nova confecção do projeto não foi por isso aí? Os senadores empatizando na bola. Presidente, por favor, retira isso e manda de novo. Pode ser. Manda de novo que nós agora vai. Porque mas eles o projeto de lei está pronto há muito tempo. Sim. Eu só tenho que colocar em pauta. Não, mas eu acho que aí o homem não está lá, ele não chegou hoje lá. Ele é parlamentar há tantos anos. Ele sabe como funciona o Congresso. Acho que ele viu isso aí. Ele viu, os caras se queimaram. Agora alguém chegou a chance. Agora não, retira e volta de novo que passa. Mas tu colocou a Previdência vai passar. Tu colocou uma coisa que está acontecendo, né? Tu colocou uma coisa que as redes sociais estão exercendo uma pressão tão grande em quem está votando contrário que inclusive em tribuna eles deram declarações que estão sendo até ameaçados. Né? Claro que eu sou contra ameaça, eu acho que ameaçar não é problema errado. Mas criticar e cobrar um posicionamento adequado e coerente, isso é totalmente válido, totalmente correto. E a ameaça maior que tu dizer para um político assim, ó, eu não vou votar em ti, tu vai ter que procurar emprego? Não existe outra ameaça maior. Não precisa só ser político, não faz isso para mim. Eu me monto na hora. Velho. Tá louco. JBFP, um abraço, Evolução Esporte aqui com nós também. Boas buzinas imóveis. Boas buzinas imóveis. Graças aí ao progresso. E lá, né, na Eco City, lá, já passei. Tá bombando lá. Tá bombando. Plantão de vendas lá, então. Plantão de vendas. Olha aí, rapaz. Temos que trazer mais patrocinadores. Temos de olho aí. Está em debate a lei de combate à corrupção também, né? Lá no Congresso Nacional. Tu sabe, né, querido? Como é que vai ficar aqui? Vai deixar os caras deliberarem, né? A maioria deles responde, né? Foi a mesma coisa. Pobre, coitado, tenho pena do nosso ministro Sérgio Moro, que teve. Mas as 10 medidas elas são positivas e negativas, né? Elas têm vários pontos bons, mas ela tem alguns pontos ruins que eu acho muito errado tu dar muito poder para o judiciário, que já tem no Brasil. A gente vive numa judiciocracia enorme. E as 10 medidas estavam dando um pouco de poder excessivo para... Mas aí o parlamentar que tem a coerência apresenta o projeto de emenda ali, corrige, mas aprova. Aprova, exatamente. Isso é o projeto. Os convidados aqui até o Rosa Culta, com a bandeirinha pronta para domingo, não? Domingo é meu aniversário e eu tenho um compromisso com a família em outra cidade, então... Mas vai com a bandeirinha no carro, vai... No carro eu não vou pôr, mas participar, infelizmente, não vou poder. O GG até questionou aqui no programa por que a gente usa a camisa verde e amarela da Seleção Brasileira, se a CBF é o maior símbolo da competição. Eu não vejo por esse lado, porque até se fosse do PT seria vermelho do Internacional.
Mas eu entendo o seguinte, que eu não associo a camisa... As cores. As cores que a gente utiliza. É a nossa bandeira, exatamente. Então, o GG não te manifesta mais. Agora sabe do quê? Hoje tem Brasil e Paraguai. 10-0 Copa Brasil. América. Ó, o cara me bota uma camiseta da seleção brasileira num cachorrinho paraguai. Não, e vai ter um torcedor hoje do Paraguai. Quem? O nosso ex-prefeito, paraguaio. Olha, viu? O culpa é tua. Tu tá criando monstro, entendeu? Tu tá criando monstro. Agora, 16 meses, pessoal aqui, mais 24 anos. Aqui, ó. Então, nós já passamos do tempo. Sim. Não vamos esgotar todo o assunto, né? Sim. Nós vamos agendar isso Rapaz, depois. eles voltarão. Assim, ó, nós prometemos que na próxima vez caberá mais gente na mesa, mas eu gostaria de propor uma coisa. Eu gostaria de, junto com vocês, trazer o Berens também para... trazer também, porque assim, ó, eu gostei muito da entrevista dele e no programa aqui que a gente faz, que é como se fosse em casa, até que a gente não se preocupa muito com a câmera. Não, e é a forma que a gente conversa. Exatamente, é uma coisa natural, mas eu gostei tanto, eu gostei tanto da entrevista que os convidados ouvindo aqui, eu saio admirador dos convidados, de verdade, de coração. Né? Porque se dali a pouco a gente discordar alguma coisa, mas, cara, eu discordo nisso e tal, eu não tenho esse... Eu tô gostando tanto dos convidados que, cara, tá dando nível pro programa. Eu gostaria muito, dali a pouco, de ter junto esses convidados que têm me chamado a atenção, mesmo que dali a pouco haja alguma divergência, porque a gente não vem aqui para brigar, mas para conversar, que eu tô para dizer para vocês, cara, que ano que vem a gente tem uma novidade política muito grande com essa juventude aqui. Sim. Né? E eu, cada vez mais fã, porque eu gosto de política, tu sabe disso, como eu tô cada vez mais fã dessa gurizada que tá vindo aqui, é minha cachaça. Tô ficando mais fã dessa gurizada que tá vindo aqui e tô admirando o conhecimento e a forma como eles se expressam. E a abnegação deles. Poxa, tuas considerações, o que tu espera para a próxima eleição? Qual é o caminho a ser seguido? Como tu já disse, né? A população tem que se informar, né? Eu espero que o pessoal comece a se informar melhor, estudar melhor os candidatos, porque a gente precisa melhorar essa qualidade legislativa do município, para ver se Montenegro dá uma virada, né? Porque nós nos conhecemos, né? Quem não conhece, se eu não te conhecesse, mas eu conheço algum parente teu, conheço algum amigo teu, a gente na aldeia se conhece, a gente conhece a tribo, né? É fácil saber. E outra, que nem eu que estava de fora há um tempo, tu chega aqui, as pessoas que tu conhece estão aqui. Sim. Não, então, tu pode ir perguntar para a pessoa o que está acontecendo. Tem gente que está bem envolvida com o cenário político do Montenegro, procura informação, a gente tem as redes sociais. Aquilo que eu falo, o Escobar verdureiro, ele é bom na barraquinha de verdura dele, mas botar na câmara ele não vai saber brigar Exatamente, não tá por aí. Não pode verdureiro, né? Pode vir um grande vereador sim, ser verdureiro, né? A gente não pode ser populista, sabe? Às vezes, o que a sociedade olha e vê, isso é muito bom, às vezes não é isso a solução. Às vezes está focando numa coisa errada, sabe? A gente, é como o pessoal fala, Tava vendo o Luiz Felipe Pondé, falou que hoje em dia o pessoal pensa muito nas baleias. Todo mundo quer salvar as baleias, mas o pessoal tá desempregado, o pessoal não tem emprego, tá pagando imposto pra caramba, não tem saúde, não tem segurança. As baleias não é prioridade. Depois que tu resolver todos esses problemas, daí fala das baleias. Mas eu vou fazer um complemento. Já encerrando. Nós vamos encerrando. Tá? Não, complementando, já vou encerrar. Vai passar a palavra aqui. Viralizou uma foto de uma menina que postou o prato de almoço dela, onde ela colocou copo sem canudinho para salvar os animais marinhos. E o peixe no prato. Então, é engraçado. Não, a própria campanha do canudinho descartável, o canudinho descartável vem na embalagem de plástico, né? É um absurdo. Meu Deus do céu. Mas para a gente encerrar aqui, é sempre uma satisfação, né? E peço desculpas sinceras no mês passado. Não. Minha agenda não permitiu, passou batido. Mas é uma satisfação, com certeza voltarei, né? E debater, trazer essas informações, trocar essa ideia de forma descontraída, eu acho que é legal. Anônimos Gourmet, voltaremos. Um abraço aí para todo mundo e para quem esteve conosco. Acabou-se o que era doce. Só complementando, antes de dar meu tchau, consideração final, eu te considero, viu, GG? O Borger disse, o pessoal tem que buscar informação. E onde é que acha informação? No geral. No geral, informativogeral.com.br. Tchau, gente! Tchau, gente!